Meus queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez, nessa quarta-feira, estamos nos reunindo aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que creio vai falar muito ao seu coração. Hoje estamos completando o quinto elo da nossa campanha em busca de um milagre. Nós queremos viver milagres, queremos experimentar esses milagres e hoje nós estamos orando por um milagre específico na nossa vida. Eu quero compartilhar com você sobre a vida de Moisés. Eu estava examinando Hebreus 11 e ali fala dos vencedores, dos homens que andaram e viveram pela fé. E eu peguei algumas características da vida de Moisés, algumas atitudes que Moisés teve e que o tornou, fez dele um homem vencedor, tanto na terra quanto no céu, quanto com Deus, quanto diante dos homens. Então eu quero compartilhar com você Hebreus capítulo 11, versículo 24, acompanhem comigo. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, preste atenção, Moisés já era adulto, homem feito, maduro. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha do faraó. Ele não quis ser chamado filho da filha do faraó. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei. Olha que interessante. Pela fé, de novo, Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme. Ele continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou a celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Amém? Então preste atenção. Eu quero hoje falar sobre isso. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. A fé. A fé determina o destino dos vencedores. A fé determina o destino, a identidade e o valor de um homem e uma mulher de Deus. Porque nós vivemos pela fé. O próprio Senhor falou, o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. A palavra ainda nos diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda diz o seguinte, que essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. Então, é pela fé que nós somos salvos. Não é? Pela graça somos salvos mediante a fé. Mediante a fé. Então, eu queria que nós pensássemos um pouco, porque a fé determina o destino, a identidade e o valor na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Toda sorte de bênção é recebida, todo obstáculo é vencido, é transposto única e exclusivamente pela fé. Uma vida cristã vitoriosa somente pode ser vivida pela fé. Moisés foi um dos vencedores da fé. Preste atenção, encontramos algumas atitudes que ele tomou nesse texto do versículo 24 ao 27. A primeira atitude que Moisés teve para se tornar um vencedor, repete comigo, recusar. Isso, recusar. A nossa vitória, as nossas conquistas, às vezes consiste muito mais nas recusas que nós fazemos, nas coisas que nós temos a capacidade de abrir mão. E para recusar, nós estabelecemos um meio de valorizar ou valorar ou de comparar as coisas. Nós sempre abrimos mão de algo de um valor inferior para conquistar algo de um valor superior. Nós sempre abrimos mão de algo que é transitório para conquistar algo que é permanente. Nós abrimos mão de algo que é passageiro, que é terreno,
para conquistar algo que é eterno, que transcende, que é espiritual. Então, o que Moisés fez aqui? Ele fez uma comparação de valores. Ele estava comparando o reino do Egito, a glória do Egito, os prazeres do Egito, o glamour do Egito, os títulos do Egito, né, e toda a sua glória, já que ele seria o provável futuro faraó. Se ele fosse declarado filho da filha do faraó, ele se tornaria um príncipe do Egito e, na sucessão, o próximo faraó. Então ele estava abrindo mão disso tudo, e a recusa dele foi baseada em algo muito interessante. A Bíblia diz o seguinte: quem beber dessa água tornará a ter sede. Muitas coisas que nós desejamos, que nós queremos e até pagamos um alto preço por elas, deixa eu te falar, elas não podem saciar a nossa alma permanentemente. Os anseios da nossa alma, às vezes nós não sabemos identificá-los, nós não sabemos como traduzi-los em palavras ou em orações, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos interpretar os nossos desejos e os nossos anseios. Então, Moisés, ele recusou, ele entendeu que a alma dele, aquilo que tinha no Egito, não poderia saciar a alma dele. A nossa alma, sinceramente, ela não pode ser permanentemente saciada por um relacionamento terreno, por mais coisas do que nós já temos. Às vezes nós estamos querendo mais coisa do que nós já temos. Nós queremos mais dinheiro do que nós já temos. Nós queremos, às vezes, mais casas do que nós já temos. Nós queremos mais carros do que nós já temos. Mais roupas do que nós já temos. Para tentar saciar, talvez, um desejo, uma necessidade, muitos, de segurança. Nós queremos nos sentir seguros. Queremos nos sentir alegres. Queremos nos sentir felizes. Mas Moisés discerniu que essas coisas não poderiam satisfazê-lo de forma permanente. Ele comparou algo passageiro com algo eterno, algo transitório com algo permanente. Ele comparou coisas terrenas e perecíveis, que o ouro, que a ferrugem e a traça corroem, ladrões minam e roubam, e colocou o seu tesouro nos céus, onde nem traça, nem ladrões e nem ferrugem corroem ou roubam. Então eu queria que nós pensássemos um pouco. A primeira coisa é recusar. E a recusa de Moisés, irmãos, vão perceber, a nobreza de Moisés estava no fato de que ele estava no mais alto e mais elevado do que aquilo que estava à sua disposição. O desejo dele, os anseios dele eram em coisas mais altas, mais elevadas do que aquilo que estava à disposição. O que estava à disposição dele? Se tornar príncipe do Egito, ter muitas casas, ter muitas mulheres, e ter riquezas, bens e honra. Mas ele estava buscando valores mais elevados. Eu quero te desafiar. Pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. O nosso tesouro deve ser colocado nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde nem ladrões minam e nem roubam. O Senhor nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas que Deus sabe que nós necessitamos dela sejam acrescentadas a nós. Sabe, Moisés demonstrou uma nobreza extraordinária quando ele focou em valores, em coisas mais elevadas. Como nós estamos no ano da nobreza, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a ser um homem nobre, uma mulher nobre, a entregar toda a ansiedade do seu coração, toda a preocupação, toda a inquietação. Lança fora todo o fardo. Ele tem cuidado de vós. E estabeleça para você valores, patamares, padrões nobres e mais elevados. Então, recusar. E eu quero te dizer que a recusa de Moisés foi totalmente consciente. Ele era um homem maduro, um homem já feito, formado. Ele recusou conscientemente.
totalmente livre, sem nenhuma influência. Ele avaliou a vida com Deus, ele avaliou a vida com os homens sem Deus. E ele recusou tudo aquilo que tinha a ver com o caminho que o levaria a uma vida boa, talvez alguns prazeres, um tipo de alegria, mas porém sem o Senhor e sem o povo de Deus. Então, eu não sei o que está sendo colocado diante de você, que você está tendo muita dificuldade, talvez não parou para pensar que você devesse abrir mão dessas coisas, ao invés de abraçá-las. Não é? Aquilo parecia para Moisés uma grande oportunidade, mas quando você compara as maiores oportunidades nesse mundo com as preciosas promessas do reino de Deus, elas são superiores. O Senhor mesmo falou que o maior nesse mundo é menor do que qualquer um no reino de Deus. O menor no reino de Deus é maior do que qualquer pessoa nesse mundo. Então, a primeira coisa é recusar. Recusar. Lembre-se disso. A segunda coisa é escolher. Versículo 25. Né? E nós somos, ele escolheu. Então, recusa e escolha andam juntas. Elas são quase que irmãs gêmeas. Recusa e escolha caminham muito próximas, de mãos dadas umas com as outras. Quando você recusa algo é porque você está escolhendo algo. E quando nós analisamos a vida de Moisés, e vamos pensar na nossa, nós somos motivados por valores, situações internas ou externas. Aí fazemos escolhas. A escolha é um ato consciente e nela revela, nós mostramos aquilo que realmente somos e como nos posicionamos nas nossas decisões. Recusa e escolha andam juntos, mas ela revela muito de nós. O que Deus tem mostrado a você sobre você? O que Deus tem demonstrado? Ontem eu assisti um filme muito interessante que chama O Poço. A minha filha, Sofia, e eu ficamos discutindo sobre o significado daquele filme tão intrigante. Mas ele mostra uma viagem dos porões da alma do ser humano. E ali você consegue ver todos os pecados, todas as falhas, todos os traços, toda a decadência em que um indivíduo pode chegar. Então escolha. As nossas escolhas nos definem. A recusa de Moisés o levou a escolher a escolha certa. Quando ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, ele estava livre para poder fazer a escolha certa. Às vezes, o primeiro passo é você saber o que você não deve pegar, o que você não deve aceitar, o caminho que você não deve seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabendo o que você sabe hoje, isso se chama pensamento de base zero. Sabendo o que você sabe hoje, o que você não aceitaria de maneira nenhuma no seu relacionamento? Sabendo o que você sabe hoje, o que você não aceitaria de modo nenhum em uma negociação? Sabendo o que você sabe hoje, o que você que tipo de contrato você não assinaria? Sabendo o que você sabe hoje, em que relacionamento você não entraria de novo de jeito nenhum? Sabendo o que você sabe hoje, como você administraria ou gastaria melhor os recursos que Deus já colocou na sua vida? Sabendo o que você sabe hoje, que decisões você tomaria para o seu futuro? Preste atenção. Chama pensamento de base zero. Quando nós zeramos tudo, olhamos para o passado e nós pegamos toda a bagagem que nós temos. Moisés escolheu. Moisés escolheu. E quando ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, quando ele abriu mão, ele estava livre para fazer a escolha certa. Ele escolheu identificar-se com o povo de Deus. Ainda que todo avacalhado, todo atrapalhado, ele escolheu identificar-se com o povo de Deus, ainda que maltrapilhos, escravos, surrados.
com um futuro incerto. Ele escolheu a glória do Deus invisível e o povo de Deus, ainda que o povo de Deus não era fácil. Israel significa aquele que luta com Deus. Era um povo guerreiro, um povo muito difícil. Moisés pôde escolher andar com Deus e com o seu povo. Nós não podemos ter vergonha, primeiro, do nosso Deus, do nosso Salvador, e segundo, do povo de Deus. Então, aquilo que ele abriu mão, deu clareza para que ele escolhesse certo. Terceira coisa, repete comigo, deixar. Ele teve que recusar, escolher e deixar. Ele, no versículo 27, o deixar significou um ato visível. Totalmente visível, decorrente da sua recusa. O que ele deixou? Ele estava vendo. Ele deixou o quarto dele, a sala dele, a mãe adotiva dele. Ele deixou o trono do Egito, os carros, a riqueza, os jantares, a pompa, tudo visível, já estava na mão de Moisés. Ele deixou aquilo que já estava na mão dele, era tudo visível, eram o que? E ele escolheu coisas invisíveis. Ele escolheu seguir um Deus invisível. Ele escolheu andar pela fé. Ele escolheu promessa. Ele escolheu a incerteza de um povo totalmente estranho. Um povo totalmente diferente de tudo que ele havia aprendido e experimentado até aquele momento. Entende o que eu estou te falando? Mas pastor, está na minha mão, está aqui, eu estou vendo. Não é porque você está vendo que isso é para você. Não é porque isso está na sua vida, essa pessoa chegou na sua vida que é para você. Às vezes nós abrimos mão, e é certo, de coisas que nós estamos vendo para poder enxergar, tirar da nossa frente, para nós podermos enxergar pela fé aquilo que é invisível. E foi isso que Moisés fez. Ele recusou o Egito e ele escolheu o povo de Deus. Ele deixou o Egito, não é? Ele sabia que permanecer no Egito seria a morte. O Egito é uma figura do mundo. Há uma sentença contra o servo de Deus que permanece no mundo, que ama o mundo. O amor do Pai não está nele, não permanece nele. E provavelmente ele será condenado com o mundo. Então eu queria te dizer que Moisés, ele abriu mão do Egito, ele deixou o Egito. Assim como nós temos que deixar o mundo. Nós temos que avaliar o que eu preciso deixar. Tem amizades que tem que ficar para trás. Tem padrões de comportamento que precisam ficar para trás. Tem algumas rodas que a gente frequenta, a Bíblia chama elas de roda de escarnecedores. Pessoas que frequentam essas rodas não prosperam, não avançam, não avançam. Salmo 1, os irmãos sabem muito bem. Então Moisés deixou o Egito. E às vezes nós precisamos deixar o Egito apressadamente. Ele deixou o Egito apressadamente, sandálias nos pés, lombo cingido, cajado na mão, e deixou apressadamente. Você às vezes está demorando para tomar uma decisão, está demorando para romper com esse relacionamento, você está demorando para abrir mão dessas coisas, você está indo muito devagar e a Bíblia diz que deve ser apressadamente. Amém? Quarta coisa, ele não temeu. Versículo 27. Ele não teve medo da ira do rei, mas ele permaneceu firme. Não temeremos quando temos consciência da nobreza das nossas escolhas e quando decidimos confiar no invisível. Meu irmão, minha irmã, quando você entende que você está fazendo a escolha certa, que você está optando por obedecer, quando você opta, eu quero dar uma palavra aos filhos, quando você opta por honrar os seus pais, obedecer os seus pais, nossa, você não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada. Quando você faz uma escolha, opta por honrar, por obedecer, por amar a Deus, você não precisa ter medo, porque você está escolhendo algo invisível, portanto, superior. Tudo que foi criado veio a existir daquilo que não se vê. O invisível é muito mais poderoso do que aquilo que é visível.
E Moisés fez essa escolha, ele não teve medo. Satanás queria que Moisés tivesse seus olhos no rei, no trono, no faraó. Ao invés disso, Moisés manteve os seus olhos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Altíssimo. Sabe, ele manteve os olhos, ele andou enxergando como que o invisível, vendo o invisível. Você deve olhar para cima, você deve erguer os seus olhos. Deus falou com Abraão, ergue os olhos. E eu falo com você, erga os seus olhos, busque as coisas que estão do alto, pense nas coisas que são do alto. O inimigo quer que você mantenha seus olhos na circunstância. Para de olhar as circunstâncias. Tem tanta gente declarando derrota, fracasso. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para aquilo que você acha que vai dar errado. Por favor, pare de falar essas coisas. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para as promessas, declare as promessas, confesse a verdade. Concorde com aquilo que a palavra diz a seu respeito. Moisés fez isso. Ele olhou para o Senhor. O vencedor, ele olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, 366 vezes, não temas. Diz a palavra, não temas. 366 vezes, não temas. Moisés não temeu. E para eu encerrar, ele ficou firme. Versículo 27. Aquilo que ele deixou foi algo visível, porém a recompensa que lhe foi dada, e um privilégio que homem nenhum teve, ele pôde ver Deus face a face. Ele falou com Deus boca a boca. Ele viu a glória, a bondade de Deus passar adiante dele. Quando ele abriu mão daquilo que era visível, ele foi capacitado para ver aquele que é invisível. Quando ele abriu mão daquilo que era transitório, ele pôde ver toda a bondade de Deus passar diante dos olhos dele. Ele viu uma glória que homem nenhum jamais viu, simplesmente pelo fato dele abrir mão dos prazeres transitórios, daquilo que era terreno, efêmero e passageiro, e escolher